Muito bom dia a todos, live e alive. Apenas alguns dias antes de Rosh Hashanah, antes do Ano Novo, e temos que aperfeiçoar tudo que nós podemos, se elevar realmente, se tornar o mais pronto para esses dias tão importantes nas nossas vidas, os dias que podem realmente mudar o nosso destino. Durante os últimos dias, estudamos sobre perdoar e fizemos uso do livro sagrado Cabala antigo chamado A Tamareira da Débora, escrito pelo Ramosho Cordoviro, onde que nós vimos que as 13 atributos da misericórdia, que mencionamos tantas em nossas rezas, que Deus falou para Moisés em qualquer situação de desespero, de dificuldade, quando os Bnei Israel vão falar os 13 atributos da misericórdia, eles vão despertar a compaixão divina. É um segredo enorme. Diz Ramosho Cordoviro, nós podemos e devemos aplicar esses 13 atributos da misericórdia na nossa vida. E dali vamos aprender várias técnicas e métodos como realmente perdoar. E isso é um mandamento, diz o Ramak Ramosho Cordoviro. Andarás em seus caminhos, devemos andar nos caminhos de Deus para merecer o título que nos ganhamos, que fomos criados na imagem e na semelhança de Deus. Significa que nós temos que se comportar que nem Deus está se comportando com nós. E vimos vários detalhes já como perdoar. Número 1, o título era O Rei que Suporta o Insulto. Deus aguenta, nos sustenta, nos dá vitalidade quando nós usamos essa energia e vitalidade contra Ele. Haja tolerância e paciência. Número 2, deixa ir por enquanto. Não somente que Deus nos energiza, Ele energiza situações adversas, situações difíceis. Ele tolera e sustenta aquilo até que nós vamos ganhar o bom senso e a coragem do arrependimento e pedir perdão. Número 3 era cuidar disso pessoalmente. Deus cuida disso pessoalmente, não delega a ninguém. Assim também a gente tem que se envolver no processo. Número 4, que nós vimos ontem, é lembra-se da família. Vimos que nós somos a família do Deus. Deus muitas vezes se refere a nós como uma filha, um filho, uma esposa, um amigo ou um amigão. E é diferente quando perdoamos alguém que é da família ou alguém que é de fora. Nós somos família. Família entre nós e Deus e família entre nós, que nós vimos ontem em detalhes. Hoje vamos ver um assunto que se chama liberar a raiva. O que se chama liberar a raiva? Muitas vezes, quando ficamos zangados com alguém, e com toda razão, e expressamos o nosso rancor, expressamos a nossa decepção em vez do rancor, verbalizamos a nossa queixa, e realmente passamos uma época difícil. É bom, a partir de algum tempo, largar daquilo. Mesmo a situação não foi retificada. Mesmo a situação não foi retificada, é bom largar do sentimento e dar um tempo.
Isso não é fácil. Não é fácil porque já que o motivo da nossa decepção é correta, ou seja, ela é coerente com a situação, achamos que continuamos com aquele rancor, mostrando a nossa decepção e passando essa mensagem para outro, mostrando como que nós fomos machucados daquilo, insistindo nesses sentimentos, achamos que isso vai trazer um resultado positivo. Mas dá para ver que não é assim. O Tanakh, a Bíblia, nos conta uma história, diz o Ramak, com o rei que introduziu os piores pecados entre os Bnei Israel, idolatria. Muitas pessoas se tornaram idólatras por causa dele, que isso é um erro gravíssimo. Mas a partir de um certo momento, o Deus avisou que ele não vai punir mais. Já mostrou sua insatisfação. Já até demonstrou a decepção que ele teve com Bnei Israel naquele tempo. Mas a partir de um certo momento, Deus falou, olha, eu vou continuar protegendo eles. Eles vão continuar sendo meu povo. Apesar que o comportamento não foi resolvido. Isso é algo que nós devemos aprender. Se diz Moshe Cordoviro, de quando a gente percebe que a nossa técnica de mostrar raiva, de mostrar decepção, de mostrar como que nós fomos machucados, mostrar ter tristeza, não está indo bem, não está trazendo resultados, larga daquilo. Volta a tocar normal. E quando a vida volta ao normal, dá um tempo e as coisas vão mudar. Não luta contra o corrente. É interessante as palavras de Moshe Cordoviro. Todos nós sabemos que existem certas praias que são perigosas. Vem um corrente forte do mar e consegue pegar pessoas que são, usando a praia, puxando eles para longe da praia. Por mais que eles lutem contra as ondas, piores que ficam. Eles ficam exaustos. E o fim não é feliz. Qual que é a sugestão indicada? Para de lutar contra as ondas. Vai ao lado. Pega um outro caminho. Voltar não pode, ir na frente não pode. Escolhe ir pelo aquilo que se chama o 90, o ângulo 90, e ir reto, tipo horizontal. Puxa pelo lado horizontal e com o tempo a situação vai se acalmar, sai fora da onda. Isso é sugestão do próprio Moshe Cordoviro. Não sempre é bom lutar contra as ondas. Às vezes, quando está vendo que está indo bem, escolhe um outro caminho. Deus mostrou o caminho e nós também temos que seguir o exemplo. Isso se encontra nos 13 atributos da misericórdia, as palavras: Deus não segurou sua ira para a eternidade. Abriu uma outra opção. O próximo, que é o sexto, é algo que é super importante. O título vai ser: Quem fez teu almoço? O que isso tem a ver com os atributos, os 13 atributos divinos? Diz o Rav Moshe Cordoviro o seguinte: em várias ocasiões que nós vamos estudar Lisbeth, nas horas críticas, quando Deus realmente ficou decepcionado com os Bnei Israel, ele sempre procurou qual que é o mérito que eles possuem. Porque nós temos uma tendência, quando sentimos decepção, esquecemos tudo daquilo que a pessoa realmente fez do positivo. Somente enxergamos
o lado negativo. Por isso, o Ramak Moshe traz vários exemplos onde que deu para ver qual que foi o método que Deus usou. Ele olhou, tudo bem, eles são pecadores, mas será que eles são somente pecadores? Sempre estava em falta comigo? Ou realmente eles têm algum histórico que eles fizeram algo certo? E sempre quando veio o promotor, o anjo ruim, falar para Deus, olha o que eles estão aprontando ali embaixo. Deus responde, claro que eu estou sabendo, mas eu não vou esquecer nunca daqueles que fizeram antes. Eles têm um histórico comigo. É interessante como nas nossas rezas do Rosh Hashanah, do Ano Novo, mencionamos um versículo super emocional. Quando chegam as horas mais auges da reza, quando pedimos para Deus nos perdoar, se tornar o rei do mundo, aceitar nós como súditos, falamos para Deus as seguintes palavras: olha Deus, você deve sempre lembrar aquilo que nós fizemos quando era a nossa juventude, quando acabamos de casar. Na saída do Egito, quando a proposta era ir no deserto e te seguir com toda a fé e confiança, numa terra que nunca foi semeada, foi um deserto, nós te seguimos, fomos fiel, fomos leal contigo. Nunca esquece daquilo. Podemos hoje errar, mas lembra bem o que aconteceu assim quando nós casamos, quando o nosso amor era no ápice, no auge. Não esquece daqueles momentos. Hoje está tumultuado, mas havia momentos de paixão entre nós. É isso que nós falamos durante nossa reza. Por isso, diz Moshe Cordoviro, isso tem que ser principalmente usado quando se trata sobre Shalom Bayis, paz em família, entre nós e nossas esposas. Eles, muitas vezes, uma pessoa pode ficar zangado com sua esposa, quem sabe, às vezes ele tem razão, mas ele pode nunca esquecer quem faz seu almoço. Pode ser zangado, pode ser não zangado, pode ser isso, pode ser aquilo. O almoço sempre está lá, ela que cuida da casa. Tá certo? Ele tem uma casa arrumada, em mérito de quem? Da sua esposa. Será que ele vai esquecer disso? Quantos anos, dia após dia, ela cuidou da casa, cuidou do teu almoço. Por isso, se você realmente está sentindo dificuldade hoje, coloque essa dificuldade do lado e comece a procurar os méritos da pessoa. E perdoa aquilo que você não está gostando. Perdoa em mérito dos almoços preparados para você. Isso que Deus está fazendo com nós. Faça isso aqui com os outros e principalmente com as pessoas próximas a você. Procura mérito e diminui teu rancor e perdoa. Você tem todos os motivos para perdoar. Essa pessoa não é teu inimigo. E se errou, olha qual valor aquele erro tem que ser perante tudo que ela fez de bom e de positivo para você. Por isso, essa questão, quem faz o almoço, não é necessário somente entre marido e esposa, pode ser entre o funcionário e seu patrão, pode ser entre os amigos. Sempre temos que buscar qual que é o lado positivo que a pessoa oferece. Obviamente, isso vai se tornar um grande motivo para perdoar. Com isso, terminamos 6 dos 13. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque temos poucos dias e muito serviço para completar os 13, depois aprender como aplicar isso aqui na vida. Mas uma coisa percebemos: Rosh Hashanah
e os dias antes do Rosh Hashanah são dias de introspeção, onde nós temos que realmente se aprofundar, não deixar a vida nos levar. Temos que ser os donos das nossas vidas, realmente entender o que passa entre nós e cada vez realmente se tornar pessoas maiores, pessoas que enxergam a vida como algo profundo, uma oportunidade de Deus, e tudo serve como uma lição para nós aprimorar, para nós realmente crescer. Entrando assim no Rosh Hashanah, é um Rosh Hashanah, um ano novo, diferente. Temos outros argumentos para Deus, outras discussões e outras propostas. Vamos lá, porque nós vamos chegar ao nosso objetivo. Um bom dia para todos e muito, muito sucesso.